Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Atualidades aqui e vamos fechando a nossa trinca de temas aí, principais apostas para o TJ São Paulo. Lembrando que nós temos aí dentro do curso da Brabo Concurso diversos temas que foram trabalhados também ao longo do ano, mas agora 3 deles a gente já falou sobre a margem equatorial. Se você ainda não viu, volte lá no vídeo para que você veja tudo aquilo que falamos sobre esse tema importante, a exploração da margem equatorial, que agora foi aprovada pelo IBAMA. Também falamos sobre a questão da adultização infantil, tema aí que rapidamente virou uma lei depois de toda uma questão vinda aí de um influenciador que trouxe à tona um processo de discussão social que acontece nas redes, toda também a questão legislativa, a questão de música, de exposição, da falta aí de controle tanto dos pais quanto das escolas, quanto das redes sociais, o cenário importante de discussão para esse ano. E agora, antes de falar o terceiro tema que nós vamos discutir nesse vídeo, eu peço que você rapidamente aqui venha aí, já clique no sininho e também faça e comece a seguir a Brabo Concursos, ok? Bom, então, dando sequência, fechando 3 dos principais temas que podem estar presentes na seu tema de redação e também podem ser um tema aí relacionado à linha dos temas de atualidades que podem estar na prova, trago para você nesse momento o tema de jogos de azar, o desafio do Brasil em relação à regulamentação dos jogos de azar. Isso é um tema importante, pertinente, que ganhou muita força no Brasil no processo pós-pandêmico, com aí a proliferação das chamadas bets, jogos de apostas online. Esse cenário, com as pessoas em casa, o cenário da internet na mão, principalmente adolescentes, começaram a entrar nesse mundo de apostas. Lembrando que as apostas no Brasil, os jogos de azar, são proibidos. Há várias leis, tentativa de projetos de leis no Congresso para que haja uma modificação sobre isso, mas caça-níquel, a questão relacionada a cassino, esses tipos de jogos no Brasil são proibidos. Você tem a regulamentação do maior jogo de apostas do Brasil, os jogos relacionados à Caixa Econômica Federal, ligados aí ao governo, que segundo o governo é uma regulamentação, há todo um cenário relacionado aí aos limites de apostas e tudo mais, Não se vai perdendo dinheiro, atrás do outro, mesmo que você jogue toda semana. Esse tipo de situação seria proibida. A gente está vendo nesse momento desse ano, A gente está tendo aí os donos de jogo, uma série também que está ganhando força aí, com vários recortes na internet. A gente tem também, saiu uma série, do Castor de Andrade, que é relacionado à linha do jogo do bicho. Então, há vários pontos importantes sobre esse tema e as bets ganharam força. Entretanto, elas estavam tirando muito dinheiro das pessoas sem regulamentar e sem pagar imposto. Aí a Lei 14.790 de 2023, onde houve aí a regulamentação e o governo fala em torno aí de 4 bilhões de reais que vai conseguir retirar com esses impostos ao longo dos anos relacionado à certificação e à regulamentação dessas bets. Várias bets foram expulsas aí do país, mas várias outras conseguiram entrar sem a fiscalização. Então, um dos grandes desafios está relacionado à linha da fiscalização, a regulamentação, porque o principal alvo são os adolescentes de 14, 15, 16 anos que fazem apostas esportivas regulamentadas pelo governo, mas proibidas para menores de 18 anos. E aí você tem os influenciadores hoje, que tem uma linguagem na internet que ajuda e chega muito fácil a esses adolescentes. E a ONU, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já criou o cenário relacionado aí à linha do termo ludopatia, que é o vício em jogos, nesses jogos de azar, do dinheiro fácil, todo esse cenário, como é que esse imediatismo, do prazer momentâneo, é como se fosse um vício de qualquer outra droga. E os adolescentes, num momento igual esse, uma individualização do processo no seu próprio jogo, naquela situação, um endividamento. Nós vimos também relações em 2023, quando o governo regulamenta, proibindo, por exemplo, que os cartões lá do Bolsa Família fossem usados para as linhas de apostas.
isso estava acontecendo. 27% das famílias brasileiras que estavam recebendo Bolsa Família também estavam endividadas por conta de apostas. Então isso está proibido, essa estrutura. Mas acontece ou não? Essa é a questão prática da coisa. Na regulamentação se exigiu que se tivesse um representante legal no Brasil, né, para que se pudesse aí juridicamente acioná-lo e aí ele responder de forma legal sobre as ações que aquela bet faz. Então você tem aí jogador de futebol, você tem narrador de futebol, você tem influenciador, né, fazendo jogos, né, que ficam no limite do que é permitido e do que não é permitido. E aí você pode usar numa redação igual essa, por exemplo, né, possíveis repertórios, a própria Constituição Federal, que vai falar que o ganho fácil do dinheiro sem o trabalho que tenha um efeito coletivo, isso é proibido, que é a questão dos jogos de azar, que é a questão, por exemplo, de uma lavagem de dinheiro, de usar, né, de ganhar o dinheiro sem que isso tenha um efeito do trabalho. Então isso está na própria Constituição Federal. Você vai ter lá o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vai falar da necessidade do trabalho digno para que se tenha o dinheiro. Então, toda essa linha de ação mostra aí a grande dificuldade que nós temos em um prazer rápido, fácil, né, que atinge adolescentes em relação principalmente à linha da internet. Você tem as questões psicológicas, né, dessa estrutura da frustração, né, do endividamento que esse adolescente vai ter, e aí quais são as responsabilidades dessas plataformas. Mas, ao mesmo tempo, a proibição total não significa que o governo vai conseguir fiscalizar, porque isso já estava acontecendo antes da regulamentação. O que o governo fez? Regulamentou e passou a receber os impostos, né? E são bastante, é uma grande quantidade de impostos, né, que o governo recebe. Só que a parte de receber impostos não significa que o problema está solucionado. Então, como exemplo, você pode usar, por exemplo, países, né, como o Reino Unido e Portugal, que conseguiram diminuir esse cenário com a maior fiscalização dessas redes. Né, quando vai se fazer o cadastro, facilmente, né? Hoje no Brasil você consegue, de certa forma, burlar o sistema, falsificar algum documento e entrar dentro dessa plataforma de jogos. E aí você é banido, né, quando chega um determinado momento, porque você vai chegar num determinado endividamento, e aí você vai lá e cria um outro perfil. É muito fácil essa estrutura. A questão é, existe uma real vontade política para que se trave essas bets, ou a arrecadação que essas bets estão fazendo está sendo bastante proveitosa aos governos? Então, qual é a grande dificuldade? Como é que essa questão pode cair? Como é que esse tema de redação pode cair aí na sua prova? Pensa comigo. Como equilibrar a questão do risco ao jogo, os riscos sociais, os riscos do vício, né, os riscos de endividamento, os riscos econômicos. Entretanto, por outro lado, a dificuldade de se fazer essa fiscalização e os ganhos de arrecadação sobre a regulamentação dessas apostas. Então, como que o governo tem que fazer isso? Como é que você estruturaria, né? Você faria uma tese inicial problematizando a ideia do equilíbrio, que as bets estão aí, que como fonte de renda para o governo em nível de aposta é interessante, mas o jogar com responsabilidade, o trazer isso, o mostrar, né, que isso é ilegal para adolescentes, a estrutura de fazer um marketing social que chegue aos pais e tudo mais. Então você vai mostrar o problema que se tem, né, da grande quantidade de pessoas que utilizam são adolescentes e que você tem a questão da arrecadação e da regulamentação. Depois você pode trabalhar aí nessa estrutura de equilíbrio, tá? Do que vem como os problemas sociais, falar aí da questão do artigo da lei, né? Falar sobre a regulamentação que foi feita lá em 2023 e também falar dos riscos, né? Que a OMS coloca, que o risco do endividamento, os problemas sociais trazidos a isso e como equilibrar, né, esse cenário. Por quê? Porque as bets estão liberadas, mas e os outros jogos? Há uma base na Câmara. Qual que é a diferença das bets, por exemplo, para que se abra outros caminhos como o cassino, como os jogos de caça-níquel? Ou proíbe tudo ou não proíbe? Então esse cenário precisa estar na linha de discussão. Então problematize a linha do equilíbrio que você conseguirá chegar num tema bem importante para esse ano. Você pode usar as séries também como base do seu repertório.
tá? E usar exemplos aí na sua conclusão, exemplos aí de países, né, como Reino Unido e Portugal, que tiveram uma fiscalização maior, uma estrutura de autoexclusão, que o cara não consegue, de novo, entrar naquela plataforma. Então há uma regulamentação real e as multas precisam ser gigantes para essas empresas e muitas delas entram, né, que tem uma sede em outro país, quando você vai e entrega a intimação, poucas delas aparecem. Então, tem todo esse cenário relacionado à internet, inteligência artificial, né, controle aí do marco civil da internet no Brasil, ok? Então, tema muito forte aí, o desafio da regulamentação dos jogos de azar no Brasil. Sou o professor Max Atualidades, um grande abraço, se inscreva aqui no canal da Brabo Concurso e te vejo nos próximos vídeos. Tchau!